Olá, gente, eu sou Raíssa, sou fisioterapeuta, especialista em neuropediatria e no neurodesenvolvimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ajudar o seu filho que você percebeu que está tanto com atraso de desenvolvimento motor ou até com o próprio torcicolo congênito. Por que eu estou falando isso? Crianças com torcicolo congênito, elas provavelmente vão apresentar um atraso no desenvolvimento motor. Raíssa, por que essa criança com torcicolo congênito ela vai ter um atraso no desenvolvimento motor? Porque a criança com torcicolo congênito, ela tende a olhar somente para um lado. Então, ela não consegue perceber o corpo do outro lado. E quando o bebê, os primeiros 2 meses de vida, a criança começa a trabalhar a simetria. Então, ela vai primeiro olhar para um lado, vai olhar para o outro, para depois ela quer construir a linha média, que é o quê? Por volta dos 3 meses de idade. Então, além da que a gente falou no vídeo anterior sobre a plagiecefalia, as simetrias cranianas, o torcicolo ele também pode gerar um atraso de desenvolvimento motor. É muito comum por causa disso, porque a criança ela não consegue desenvolver bem ambos os lados. Então hoje eu vou trazer algumas dicas do que a gente pode estar fazendo. Um bebê com 1 mês e 2 meses de idade, tanto para as crianças com torcicolos ou também você está estimulando o seu filho, elas começam a desenvolver a parte lateral. Então, como é que a gente pode estar estimulando a parte lateral do nosso bebê? A gente pode estar posicionando o nosso bebê com o rostinho do lado, com o bracinho esticado para ele começar a reparar o lado. E aí a gente pode ter o quê? Porque quando o bebê nasce, os primeiros 2 meses de vida, ele não enxerga direito, ele tem uma visão mais embaçada. Então a gente pode usar essas questões para o quê? Para estimulação visual, porque ele vai estar percebendo melhor e a gente vai estar estimulando essa criança. Então o que a gente pode estar fazendo? A gente vai colocar o bebê do lado e vai colocar uma imagem preto e branco com alto contraste para o que a criança está olhando para um lado e está estimulando esse lado. A gente faz um pouco de um lado, depois a gente troca, a gente pode fazer um acompanhamento para a criança ir trazendo essa cabecinha e a gente coloca o livro aqui, o desenho do outro lado. E aí a gente pode estar estimulando essa criança para o outro lado. Então a criança vai começar a perceber o corpo dela do outro lado. E além dessa estimulação visual, que é uma das coisas que a gente pode estar fazendo com as nossas crianças, porque a criança com 2 meses de idade, ela ainda não brinca, ela ainda começa, com 2 meses ela começa a ter mais essa percepção. A gente pode estar iniciando uma massagem mesmo, da gente estar pegando, da gente tocar o nosso bebê. A gente não precisa ter medo de tocar no bebê, então de pegar, de fazer uma massagem, de ir tocando, para ele ir percebendo. E se a gente percebe que o seu bebê tem torcicolo, a gente trabalhando essa lateralidade, a gente vai conseguir melhorar essa mobilidade do pescoço que fica diminuída por causa dessa tensão muscular que o bebê tem. E além disso, o que mais que a gente pode estar fazendo? É muito importante para todas as crianças a gente colocar o nosso bebê de barriguinha para baixo. Então, a gente desde o primeiro mês a gente tem que estar colocando o nosso bebê, que é o famoso tummy time. Então, a gente precisa estar estimulando o nosso bebê de barriga para baixo. Por quê? Para a gente estar fortalecendo toda essa musculatura posterior, para a criança estar o quê? Levantar essa cabeça. E também a criança ela vira a cabecinha de um lado. Nos primeiros meses ela fica com a cabeça para o outro. E da mesma forma a gente pode estar fazendo a estimulação visual nessa posição, nessa postura aqui de prono, de barriga para baixo. Fazendo o tummy time com a estimulação visual. Hoje em dia existem muitos livrinhos, muitas coisas que tem disponível para poder estar a gente estimulando essa criança. Então a gente colocar essa criança de barriguinha para baixo e colocar o livrinho do lado e colocar do outro, e assim a gente vai melhorando essa mobilidade do pescoço e melhorando assim o controle cervical. Quanto mais a gente conseguir colocar a criança de barriga para baixo, melhor vai ser o seu desenvolvimento motor, porque a criança precisa explorar o chão, ela precisa, então desde o primeiro mês de vida a gente precisa colocar o bebê no chão, então ele precisa ter essa experiência da gravidade contra o corpo dele e não só deixar o nosso bebê de barriguinha para cima.
A gente entende que com os primeiros meses e com muita informação que a gente tem hoje, a gente fica um pouco com medo de estar mudando o nosso filho de posição. Às vezes a gente acha até que o bebê pode quebrar, mas é importante a gente estar colocando esse bebê nessas posições. E além disso, o balanço de a gente estar balançando o bebê para lá e para cá, que é o estímulo vestibular, também vai estar auxiliando o nosso bebê no desenvolvimento. Então, a gente não precisa ter medo de mexer com o bebê, a gente precisa movimentar, então andar com o bebê nessa postura, que ele vai sentir o corpo se mexendo, então balançar, as brincadeiras que os papais gostam de fazer, de ir para cima e para baixo, é super importante. Também o pai tá brincando com o bebê para a gente estar estimulando ele tendo essa noção espacial do corpo dele. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que vocês entendam que é muito importante vocês sentirem a percepção de vocês, que muitas vezes vocês percebem, às vezes as pessoas falam, não tem nada a ver, a mãe e o pai, eles estão ali com a criança todos os dias, então vocês conseguem perceber essas diferenças, se a criança está se mexendo pouco ou muito. E não tenham medo de movimentar o filho de vocês, é muito importante para o desenvolvimento. Se a gente deixar a criança parada, ela não vai se desenvolver, ela vai ter atraso no desenvolvimento. Então, movimente o seu filho, brinque com o seu bebê, converse com o seu bebê, dê toque, dê carinho, fique bastante com eles no colo. Então, isso é muito importante, esse tato do bebê com a mãe nos primeiros meses. Então, não deixe seu filho parado, não deixe ele muito abraçado, com muita roupa, porque ele precisa se movimentar, ele precisa sentir a experiência. Então, espero poder ter ajudado vocês. Se vocês repararem que o filho de vocês estão com dificuldade, não está desenvolvendo, pode procurar a gente que a gente pode ajudar vocês.